Boa tarde, queridas e queridos. Começando o nosso Movida pelo Espírito Santo, eu vou pedir licença a você, diante de te dar as boas-vindas, nós darmos as boas-vindas ao nosso queridinho Espírito Santo. Porque sem ele nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso professor, ele é o nosso consolador. Ele nos guia a toda a verdade, nos faz lembrar todas as coisas. E ele é aquele que nos mostra quem Jesus é, nos dá a revelação da palavra e nos faz ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então, o Espírito Santo tome o seu lugar. Essa tarde é sua, né? Então, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do nosso Deus. Boa tarde a você que está aí conectado conosco, que já conhece essa nossa live já há alguns anos, né? E seja muito bem-vinda. E que você que está assistindo pela primeira vez também seja bem-vinda, bem-vindo. E fica ligado, nós vamos ter hoje um testemunho maravilhoso. Continuamos com esse tema nosso, né, com esse formato nosso, da nossa história para a sua glória. E hoje nós vamos ter essa entrevista maravilhosa com Reginaldo Melo. Você vai ouvir quanta coisa maravilhosa o nosso Deus fez. Então, vou apresentar aqui quem está comigo, o nosso queridinho pastor Teixeira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos aí. Isso aí. E é um prazer, né? Aproveita. Vou fazer o meu convite. Dá o teu boa tarde ao Espírito Santo, né? E desfruta, porque ele vai falar muito ao teu coração nessa tarde. Amém. Isso aí. Obrigada, pastor Teixeira. E vou apresentar o nosso convidado, Reginaldo Melo. Tudo bem, Reginaldo? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Deise. Boa tarde, pastor Teixeira. Boa tarde a todos que estão em casa, nos acompanhando. É um prazer estar aqui também para poder testemunhar o poder do nosso Deus. Isso aí. Muito obrigada por você ter aceitado, né, estar aqui conosco, porque eu conheço um pouquinho da história do Reginaldo e a semana passada eu pensei, gente, ele tem que compartilhar esse testemunho dele, porque são tantas coisas que Deus fez, né? Então, você fica ligado aí. Se quiser mandar esse link para alguém, ele vai falar sobre várias coisas, de como ele se converteu, de como Deus deu uma família maravilhosa para ele, de como ele tem ouvido a voz de Deus e como ele foi curado. E aí você vai saber como ele foi curado, quando ele foi curado, de que maneira ele foi curado, instantaneamente. Não vou dar não vou falar mais porque ele vai contar. Mas eu vou ler para vocês aqui uma passagem, porque ele vai falar bastante sobre cura. E eu estava lendo essa passagem em João 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, né? Mas é interessante quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam dizer a Jesus, e elas falam assim, João 11, 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. E aí, depois, mais na frente, diz assim, no 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E essa passagem me chamou muita atenção, né? Eu gosto dela porque elas mandam dizer, elas tinham tanta certeza que Jesus amava Lázaro, que ela disse assim, Senhor, né? Está enfermo aquele a quem você ama, Lázaro. E embaixo é registrado, o discípulo, né, de João registra, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, aqui, gente, Jesus não só amava Lázaro, né, porque a gente sabia que ele tinha uma ligação bem íntima, mas ele amava Marta e ele amava Maria. Isso aqui fica para mim e você, né? Marta e Maria não estavam doentes. Quem estava doente era Lázaro. Mas a Bíblia faz questão de deixar registrado que Deus ama a todos, né? Deus sabe das dificuldades que nós passamos, das nossas necessidades. Talvez nessa tarde você fale, Deise, eu não estou enferma. Talvez esse testemunho não seja para mim, mas não vai ser só sobre isso que nós vamos falar. Mas talvez você esteja doente na sua alma, nas suas emoções, né? Por alguma situação que aconteceu, por lutas e tribulações, por algum trauma, ou alguma situação que você possa estar passando. E o recado dessa tarde é que Jesus ama a você, não importa o que você esteja passando, né? Aqui no caso era Lázaro que estava doente, mas suas irmãs não estavam, e a Bíblia faz questão de registrar
que ele amava as 3. Então, que fique registrado para você, seja lá o que você esteja passando, se é na área familiar, se é na área financeira, se é na área de saúde, se é emocional, se é relacionamentos quebrados, ele te ama, ele não só te ama, ele ama as outras pessoas também, né? A sua família, ele ama a todos, ele ama aqueles que estão ao seu redor. Na verdade, Deus amou o mundo, né? Esse é o nosso Deus, que enviou seu Filho para estar ali no nosso lugar. Então, é uma história do amor do nosso Deus, um Deus apaixonado pela sua criação, né? Então, receba nessa tarde o amor de Deus que excede todo entendimento, né? Essa paz que a gente tem que excede todo entendimento, essa alegria que é muito mais do que tudo que nós estamos passando. Um Deus que está no controle, um Deus que está trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja, tá bom? Então, a gente vai passar aqui para o Reginaldo nos contar. Eu vou pedir para ele começar contando um pouquinho de como foi a família dele, né? A infância dele, os pais, e começar bem do início mesmo. Pode ficar à vontade, tá, Reginaldo? Ok, obrigado. Na verdade, nós vínhamos de um lar cristão católico, né? Aquela prática ali, né? Católica cristã, mesmo, cristã, né? Éramos praticantes, eu estudei numa escola paroquial, então havia esse hábito ali de busca a Deus, né, e tal. E foi uma família super tranquila, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe convivíamos super bem, né, até um momento ali que chega a minha adolescência, ali em torno de 13 a 14 anos, que foi um momento onde mamãe adoeceu. Mãe adoeceu, mamãe ficou internada, ela, né, fez vários exames, baterias de exames, né, vários profissionais de todas as áreas, e ninguém descobria a causa da doença. Mamãe era uma pessoa de 1,62 m, tinha em torno de 70 quilos. Nesse período, minha mãe reduziu o peso dela para 35 quilos. Meu Deus do céu. E ninguém descobriu o que era? Não, ninguém descobria. Mamãe ficou internada ali, isso era ano 2000, né? Em setembro de 2000. E mamãe ficou internada alguns dias, né, no hospital, baterias e mais baterias de exames, e ninguém descobria a causa. Mamãe teve alta, a junta médica foi dar alta para minha mãe e relatou que estava dando alta muito triste, porque não tinha descoberto o motivo, um diagnóstico fechado. Exatamente. Mamãe sentia dores fortíssimas no corpo inteiro. Minha mãe se coçava o tempo todo. Minha mãe não conseguia dormir, noites e mais noites de insônia. Até que, nesse meio tempo aí, final já do ano 2000, nós temos um tio que ele é pastor de uma outra igreja. E ele alertou a gente sobre uma realidade espiritual que, eventualmente, né, poderíamos estar vivendo, né? Então, ele fez um convite para que nós fôssemos até uma igreja, né? Enfim, sentar lá, ouvir a palavra, né? Ouvir a pregação e buscar esse Deus. E fomos até a igreja, né? Gostamos do que recebemos ali. E interessante que nessa rotina entre onde íamos à igreja e retornávamos para casa, nós começamos a prestar atenção que poderia ser algo espiritual realmente. Por quê? Quando mamãe ia para a igreja, mamãe se sentia super bem, conseguia interagir bem, as dores cessavam. Mamãe chegava em casa, as dores retornavam. Então, eu acredito que aquele ambiente, aquela atmosfera da igreja, o nome de Jesus sendo clamado, sim, fazia aquela enfermidade cessar por aquele momento. Mas em casa, né, o ambiente contrário, tal, a coisa parecia retornar. Que coisa, né? E ficamos assim alguns meses, né, até o momento em que aceitamos Jesus. E nós aceitamos Jesus, eu falo nós porque eu falo da família, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, todos no mesmo dia. Olha que um dia legal. Bastante simbólico, 1º de janeiro de 2001, primeiro Uau. Dia desse século. Que legal, nossa. Que legal. Então, foi um dia bem marcante na nossa vida. Com certeza, né? Com certeza.
o aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A família toda, né? A família toda. E aí começa a nossa caminhada aí com Cristo, né? Mas tinha a questão ainda da minha mãe. Vivia nessa rotina. Ia para a igreja, melhorava. Sim. Até que um certo dia, isso a gente está falando para especificar cronologicamente, né? Março de 2001, mamãe pediu para levarmos ela a uma igreja. E ela falou, eu tenho certeza que se eu chegar nesse lugar, eu serei curado. Levamos mamãe, pesando 35 quilos. Eu tinha, na época, 14 anos. Minha irmã carregava minha mãe por um lado, meu pai carregava minha mãe por outro lado. E mamãe chegou naquela igreja carregada. Mamãe assistiu o culto, recebeu as orações, né, ficou. Eu sei que ao término daquele culto, mamãe já não sentia mais dor nenhuma. Glória a Deus. E não foi só isso. Os dias que sucederam foi de melhoria gradativa. Mamãe retornou a ganhar peso, mamãe foi melhorando, as dores foram cessando, né? E foi uma caminhada, foi uma jornada de melhoria, um processo, foi um processo. Passavam alguns meses, ela sentia ainda algumas dores, né? E um certo dia, chegando na igreja, ela estava passando muito mal, com um enjoo muito grande. E ela falou, olha, eu acho que eu vou ali pedir uma oração para o pastor, uma imposição de mãos, porque eu não estou me sentindo bem, nem no corpo, nem espiritualmente bem. Ela estava bem abatida, mas em processo de melhoria ainda. Então, ela foi até aquele pastor, o pastor fez uma oração de imposição de mãos, né, sobre a cabeça dela. Ela retornou para o assento, nós perguntamos, e aí, mãe, melhorou? Sentiu algum alívio? Ela, olha, até agora eu não senti melhora nenhuma. E fomos para casa, isso já era o término do culto. E ela foi em casa, foi no carro, continuou o enjoo, foi aumentando. Ela chegou em casa e foi para o banheiro. Chegando ao banheiro, aquela ânsia de vômito, ela aumentou. E mamãe foi para o banheiro e mamãe expeliu, tentando explicar assim mais para ficar fácil a compreensão, eram 2 esferas gelatinosas de cor bem escura, quase preto mesmo. Mamãe expeliu aquelas 2 esferas pelo vaso sanitário, né? Vômito. E era muito grande a esfera. Eu não sei, eu particularmente não sei como aquilo passou pela garganta dela. Meu Deus. Não tinha, não se parecia com nenhum tipo de alimento ali da nossa rotina, da nossa dieta familiar, né? Então ali eu creio que foi algo espiritual realmente, que eventualmente por obra do Espírito Santo aquilo foi expelido pelo corpo dela. Glória a Deus. E o detalhe interessante, posteriormente a esse dia, mamãe nunca mais sentiu dor alguma. Glória a Deus. Mamãe viveu a vida dela até o final da vida dela sem nenhum tipo de dor daquilo que ela sentia. Normal. Não tem um diagnóstico, existiam suposições, né, de várias doenças, enfim, coisas neurológicas, neuropatia, enfim, não tinha um diagnóstico assertivo. Mas, de fato, depois desse evento sobrenatural, eu creio que foi uma cura ali de uma doença espiritual. Amém, realmente. Isso aí. Uma doença espiritual. Isso. Então, aí depois você falou que você passou por um período meio morno, né? Às vezes a jornada cristã, não estando bem fundamentada, a gente corre esse risco, né? Porque era aquilo. Eu vou falar por mim, mas eu sei que isso acontece de fato. A gente vivia um cristianismo aquele de domingo, onde eu vou à igreja, eu recebo aquela mensagem, eu recebo aquela palavra, e o restante da semana eu não aplico aquilo na minha vida. Sim. Então fica um bloco, domingo e o restante da semana. O igreja e o casa-trabalho, o sagrado e o secular. Então, o cristão pouco fundamentado, ele não tem essa facilidade de conseguir integrar as coisas. Não, peraí, o ser espiritual vivo que eu sou, ele é na igreja, ele é no trabalho, ele é em casa, ele é na escola, ele é na faculdade, ele é em todo e qualquer ambiente. Então foram muito... Senão não sustenta, né? Exatamente.
é aquilo, né? Se você recebe uma refeição, um banquete no domingo, como esse banquete ele vai ter suporte se você não ir esquentando ele de todos os dias da semana? É interessante, Reginaldo, que a maioria das pessoas, elas fazem isso aí que você falou, né? Uma separação. Sim. Sim. Eu tenho uma vida espiritual, vou à igreja, domingo e tal, né? Dia de ceia, mas durante a semana, não, aí é o meu trabalho, é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar. E a maioria dos nossos irmãos, ou assim, ou da igreja, elas fazem, as pessoas fazem essa separação e nunca veem por esse aspecto que você ressaltou aí, né? Eu sou uma pessoa única, eu só tenho uma vida, né? Então, aquilo que eu recebo de Deus, eu preciso aplicar no meu dia a dia, né? Isso. Acaba sendo um esquema religioso, né? A religião diz, não é assim mesmo, né? Pega lá no domingo e tal, o restante da vida, sofre à vontade para no domingo seguinte você poder respirar mais um pouquinho, né? Isso. Exatamente, pastor. E eu vivi muitos anos assim. Né? A gente está falando aí de, por exemplo, meu testemunho ele começa pela minha família no ano 2000, 2001. Claramente eu vivi isso mais de uma década, esse cristianismo morno, né? Isso. Onde você vive a vida conforme a onda vai te levando. E você não dá um basta ali, falando, não, peraí, eu tenho um caráter fundamentado em Cristo. Se o colega de trabalho recebe uma ligação e diz que passa essa ligação, não estou aqui não, mente aí devagarinho, tá? Não tem problema. E você vai e acaba mentindo, porque você já está tão integrado no sistema. Sim. Que você se corrompe. Você automaticamente se corrompe e você mente, mesmo sabendo que a mentira tem uma consequência. Uhum. Entrou no natural, né? Isso. É o que o senhor falou, a gente entra num sistema religioso, onde a igreja é separada do meu trabalho, é separado da minha vida familiar, da minha casa. Eu sou um na igreja e eu sou outro em casa. Só que para Deus essa divisão ela não existe, né? Somos um só. E o que vai prevalecer? Aquele que você dá mais voz. Se você passa 6 dias da sua semana dando voz a um indivíduo, esse indivíduo ele vai prevalecer no seu domingo, inclusive, que é o dia que você está na igreja. Vira um esquema religioso, realmente. Sim. Isso mesmo. Bom, aí depois, nesse período, o que aconteceu? Você teve essa consciência de que precisava... Sim. Acho que os sinais seguem, né? Então, você trabalha muito, você não vê o fruto do seu trabalho. Você se envolve em relacionamentos que não dão em nada, não tem um relacionamento sem propósito. Então, você trabalha e você não vê fruto de nada, você não vê frutificar a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida sentimental. Né? Então, essa questão do cristianismo morno, ela traz uma consequência onde nós mesmos somos os prejudicados, os principais prejudicados. Sim. Porque se eu sou um aqui na igreja, o seu outro lá fora, eu vou ser o prejudicado. E, inclusive, nós, cristãos, nós somos apontados, né? Nós viramos referência. Sim. Então, se eu sou um sujeito que sou corruptível no meu trabalho, ou que tem um linguajar que não condiz com a minha realidade cristã, eu vou ser apontado ali. O cara é cristão, mas tem uma prática como uma pessoa, como outra pessoa qualquer, como um religioso, como uma pessoa do mundo. Sim. Né? Então, o nosso sarrafo é muito alto. Né? E eu não estou falando aqui de uma questão de santidade apenas no se vestir ou no se falar, não, é no viver realmente. Sim. Nós temos que espelhar a Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, a nossa boca, por exemplo, é um órgão espiritual vivo. O que nós falamos, o que nós declaramos, se torna realidade. De um mundo espiritual, nós cremos que esse mundo espiritual ele é real, ele condiz com a nossa realidade aqui física. Então, se eu falo um palavrão, se eu falo uma mentira, isso vai se tornar real na minha vida. Isso automaticamente vai me atingir em algum momento. Porque eu não estou no sistema de Deus, eu estou no sistema do mundo. E eu estou sujeito ao que o mundo tem para oferecer, que é muito pouco. Isso aí. A Bíblia ela fala que a boca fala palavra, né? Do que está cheio o coração, né? Romanos, né? Fala esse aspecto. Você citou um
uma coisa, né? Durante a semana, aquilo que eu estou ouvindo, né? Prevalece. Vai caindo no coração e você acaba falando aquilo que você acha tão natural ali no dia a dia. Diz que eu não estou. Pequeno detalhe, né? Como você citou aí. Mentira, né? Para você é natural. Não, o fulano não está, olha, né? E entra como se fosse uma rotina de normalidade, exatamente por causa dessa distinção, né? Domingo eu sou uma coisa e no meu dia a dia eu sou outra, né? Verdade, pastor. E foram muitos anos vivendo essa realidade, né? Isso vai avançando, né? Ao longo do tempo. A gente começa a conviver com pecados em que a gente não acha que são pecados, porque como a gente já está na veia, né? Já está ali inserido no seu dia a dia, né? E a gente vai vivendo dessa forma. A gente vai avançando aqui para um período, até, pastora, onde eu começo o meu relacionamento com a minha esposa, e ela também já veio já era convertida, né? Ela era cristã, e nós fomos vivendo a nossa vida, casamos, tivemos filhos, e também ela traz essa realidade. Bota um pouquinho mais perto. Traz essa realidade da divisão entre o sagrado e o secular, mesmo nós conhecendo a Bíblia, lemos a Bíblia, sabemos o que está escrito aqui é a realidade para a nossa vida, mas não praticando. Isso. E os frutos, eles acompanharam, né? Se eu não sou aquele cristão que Jesus quer que eu seja, o exemplo está muito claro aqui para a gente. Então, eu não vou receber a qualidade ou a vida que Ele pode fazer nós desfrutarmos. Sim. Então, foram muitas cabeçadas, muito vai para lá, vem para cá, não tem fruto, não tem bênção para contar, uma realidade onde você para e pensa assim, gente, se eu sou cristão de fato, por que a minha vida está do jeito que está? Por que nós temos trabalhado, não temos prosperado? Por que a nossa vida, por mais que existisse uma crença, por mais que existisse o fundamento, ele era um fundamento falho, ele era construído na areia. E não era aquela casa bem fundamentada na rocha, né? Sim. E eu te digo, não é nem pelo conhecimento da letra só da Bíblia, é pelo conhecimento espiritual desse livro, pela realidade espiritual que esse livro traz. Você muitas vezes vai ler uma passagem aqui e vai ter uma percepção. Você pode lê-la daqui a uma semana, um mês, você vai ter outra percepção, porque é o Espírito Santo falando conosco. E muitas vezes você faz ali um plano de leitura anual, onde você simplesmente lê e não medita a Bíblia. Isso não vai trazer benefício para a nossa jornada cristã. É simplesmente um compromisso, uma religião. É uma questão de olhar a Deus como uma pessoa, né? E não como um ser distante aí, ou longínquo, né? Mas quando a gente descobre que Deus é uma pessoa, que a Bíblia é Deus falando conosco, a gente tem essa ligação com Ele, né? De falar com Ele, de falar mesmo no dia a dia, de conversar com Deus, expondo tudo, né? Essa interação de não só ouvir, né? Ler, ouvir, mas de ter a sensibilidade de que Ele é uma pessoa que pode falar, né? Não é só ouvir, mas Ele tem algo para falar para mim e para você, né? Verdade, pastora. E é interessante esse ponto do Espírito Santo ser uma pessoa, que é o seguinte, nós nos relacionamos com pessoas, né, na nossa casa, no nosso trabalho. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, e eu me relaciono intimamente com a minha esposa, e ela me conhece intimamente, nós nos conhecemos muito bem. Sim. Deus é da mesma forma. Se eu tenho reservas para me relacionar com Deus, Ele também automaticamente vai ter uma limitação para poder, né, me enxergar de uma forma mais íntima. Ele não vai poder. Por quê? Porque eu criei uma barreira. Quando é algo que nós mesmos criamos, né? Sim, nós mesmos criamos, porque às vezes, pastora, o mal aponta para a gente e fala, você não tem potencial, ou então você está pecando aqui, você não tem direito
de se achegar a Deus. De que adianta você estar orando e amanhã você vai pecar de novo? Então, o mal traz isso à nossa mente exatamente para tentar minar o nosso relacionamento com Deus. Criar ali um muro, uma barreira. Que é tudo que ele quer, né? Sim, sim. E criar essa separação de, você não é capaz, você não tem potencial, você é pecador. Quem é você? Né? Quem é você? Você não tem direito de chegar à presença de um Deus que é santo, porque você é pecador. Sim. E muitas vezes nós pegamos essa síndrome de vira-lata, né, de que não somos ninguém, que não temos mérito. Isso. E que nós não podemos acessar a Deus pelo que nós somos aqui no natural. Uau, que cilada, né? Que cilada. E quando a gente vai à Bíblia, a gente vê realmente, olha, nós não temos mérito, mas aqui Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Então nós podemos hoje, né, no Antigo Testamento você tinha um ritual ali para poder se achegar ao templo, né? Isso. Hoje nós podemos nos achegar à sala do trono. Aleluia. Nós temos esse livre acesso, o véu foi rasgado, né? Aleluia. E nós temos que ter essa consciência, essa realidade, né? Consciência e essa ousadia, né? Que a passagem diz: cheguemos confiadamente, com ousadia, ao trono da graça, né? E foi bem interessante que nessa sequência do meu relacionamento com a minha esposa, e voltando um pouquinho à história, a gente pensava assim, gente, mas onde é que a gente está errando? O que a gente está fazendo de errado? Por que né, não estamos prosperando? Estavam fazendo um inventário. Né? Fazendo um checklist ali, né? O que está errando aqui, está errando aqui? Não. E, gente, mas o que pode ser? E a gente percebeu que a gente estava nesse cristianismo morno mesmo, né? E sabíamos do Espírito Santo, sabíamos da obra da cruz, sabíamos da realidade viva que é essa palavra, mas onde estávamos, o meio estava acabando ali influenciando realmente. Não saía do lugar, né? Não saía do lugar, não saía. Você é aquela coisa de remar e não sair do lugar. E numa dessas perspectivas veio a oportunidade, nós saímos certa vez de férias, né? E tivemos a oportunidade de conhecer uma cidade no interior de Minas, e a gente começou a fazer aquela conjectura no natural. Poxa, talvez a nossa vida aqui fosse ser melhor. Poxa, uma cidade mais tranquila, né? Não é igual ao Rio de Janeiro, que nós somos aqui do Rio, né? Não é igual ao Rio de Janeiro, com aquela violência toda, aquela coisa caótica, o trânsito, engarrafamento. Poxa, por que não? Então, começamos a levantar essas conjecturas, né? De mudar de vida, mudar de áreas. As crianças estavam pequenas, né? E aquilo foi crescendo no nosso coração, até um momento que falamos, bom, a gente precisa mudar de vida. No nosso natural, a mudança de um estado, de uma cidade, poderia trazer um benefício para a nossa vida. Sim. E a realidade é que nós já éramos cristãos, mas tínhamos esse pensamento, né, de que o meio poderia influenciar no que somos. Sim. Né? Então, nesse meio tempo, fizemos essa conjectura, planos, tal. Eu, junto a isso, fui fazer o Enem, né? Fiz aqui para universidades aqui no Rio e fiz para lá também, já pensando nessa conjectura. Aqui eu fiquei numa fila de espera, lá eu consegui a minha aprovação. E aí você já está falando que idade? Olha, isso aí a gente está falando do ano de entre 2017 e 2018, né? E aí eu consegui a aprovação, eu falei, uau, caramba. Sempre desejei concluir minha faculdade, né? Tentei por diversas vezes, sempre esbarrei em N situações, tempo, financeiro, emprego, né? Falei, caramba, agora é uma oportunidade, né? E no lugar que a gente estava vislumbrando morar. E eu fui audacioso e fui. Fui para lá fazer a universidade, já com 2 filhos. Chegando lá, vivi lá por 5, 6 meses, né, longe da minha família, da minha esposa e dos meus 2 filhos, que ficaram aqui no Rio, e sempre lutando lá por questão de emprego, né, de renda, para conseguir trazê-los, até que eu consegui um estágio numa grande empresa lá na região. Era pouquinho a bolsa, né, que a gente recebia algum outro benefício da universidade. Falei, Ana, vamos nos arriscar, traz todo mundo para cá. Consegui alugar uma casa,
vamos todo mundo para o interior de Minas Gerais viver a vida dos nossos sonhos, que a gente imaginava, né, que seria. E no início foi aquele choque de realidade. Nossa, lugar maravilhoso, tranquilo, né, lugar ótimo para criar os nossos filhos, sem aquele caos de uma cidade grande, né? Sim. E fomos vivendo a nossa vida. Avancei lá academicamente falando, né? A Ana cuidava lá das crianças, foram crescendo. Fui efetivado nessa empresa, saí do estágio, fui efetivado lá num setor de comércio exterior. A coisa parecia estar caminhando. A coisa parecia estar avançando, assim. Eu falei, poxa, que bom, Deus se agradou da minha decisão. Agora ele está me abençoando. Não que ele deixasse de nos abençoar. Sim, o cuidado e a bondade de Deus, ela nos segue, ele nos segue, né, o tempo todo. Mas, somados a isso, nós fomos vivendo a nossa vida lá. E aí já posso começar a entrar no testemunho? Pode, fica à vontade. Você que sabe a sequência melhor do que eu. Começamos a trabalhar assim, sem regras. O que eu digo sem regras? Todo mundo é contratado com horário de entrada e saída, né? Isso é a via de regra, o que normalmente acontece. Sim. Mas é um setor de comércio exterior onde a gente lidava com clientes em outros países. E tem uma questão... Fuso horário? Uma questão de fuso horário. Então, a gente tinha cliente na Europa, cliente na Ásia, Estados Unidos, México, Argentina. Então, a gente, como linha de frente ali do setor de venda, né, para comércio exterior, a gente tinha que estar disponível. E a gente recebia por cada negociação ali, né? A empresa ganhava e nós ganhávamos também a Sim. nossa parte. Né? Então, nós acabamos ficando um pouquinho mais. Hoje você fica 1 hora, amanhã você fica 2, e você vai ficando. E quem trabalha em escritório sabe que existe uma ergonomia ali, né? Você é muito tempo sentado, muito tempo numa tela, muito tempo num computador, na mesma posição, você pode sofrer uma consequência ali na sua postura, né? Na questão de saúde. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei alguns anos nessa empresa, e sem aquela regra de horário, né? E isso até me prejudicava na faculdade, porque muitas vezes a aula era à noite, às vezes eu tinha que faltar para poder suprir aquela negociação que estava no andamento, né? Então, foi ficando, e começaram as dores, né? Aquela coisa postural, uma dor na coluna, uma dor no braço, uma dor na perna, e isso foi aumentando gradativamente. A gente agora está num recorte ali, mais ou menos do ano de 2019 e 2020. Uhum. Né? E essas dores elas começaram ali em 2019, né? Ali pelo mês de agosto, setembro, e elas foram ficando gradativamente insuportáveis. Muitas dores mesmo. Coluna, costa, braço. Até um belo dia que eu amanheci, e lá o meu turno começava às 7 da manhã, né? Era uma mineradora. Então, o turno começava bem cedo. E um belo dia de agosto lá, eu olhei para a Ana, estava ao lado na cama, assim, quando acordamos, né? Falei, Ana, hoje está insuportável, eu não estou aguentando. E a Ana me falou, não, hoje você vai procurar um atendimento médico. Você tem um plano de saúde que a empresa disponibiliza, então não tem necessidade de você ficar sentindo essas dores sem saber o que é, né? Sim. Então, naquele dia, eu fui para a emergência, no hospital lá na cidade, e passei pelo setor clínico. O setor clínico me encaminhou para o ortopedista, que estava ali no dia de atendimento. Eu sei que eu passei a manhã inteira naquele hospital. Lá pela hora do almoço, veio o diagnóstico do ortopedista. Eu fiz raio-x, eu fiz ressonância, e ele veio com um diagnóstico nada bom. Ele falou, olha, a gente tem uma situação séria aqui de saúde, na sua coluna, porque você tem uma lesão na coluna cervical, na sua vértebra C3 até a C7. E essa protusão, que é o nome, né, que você está nessas vértebras, ela está te causando estiramento de dessa irradiação para o lado direito, né, o membro direito, o braço direito. E esse problema ele tem o nome de cervicobraquialgia. Isso é uma doença séria, isso é uma doença degenerativa. Na época, eu tinha 32 anos. Eu tinha 2 filhos,
E a Ana, minha esposa, estava grávida de 7 meses da minha terceira filha. Eu falei, caramba, e agora? Por essa eu não esperava. Eu, com 32 anos, tenho um diagnóstico de uma doença degenerativa, com uma família em construção, filhos pequenos, né? Aquilo foi um choque de realidade para mim. Eu sei que eu fui aquele dia para casa cheio de dor, e eu fui muito pensativo e muito triste. Imagino. Porque eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia para onde ir. E os médicos disseram assim qual era o procedimento, tratamento? Sim. Atrelado a isso, já passaram os medicamentos, né, receitas, medicamentos controlados para dor. A gente está falando aqui de fentanil, a gente está falando de injeção de Dexalgene, que é uma vermelhinha que você toma e para você para aliviar. Para aliviar a dor. A injeção ela já dói quando ela é injetada em você, né? E o efeito dela é muito, para mim, era muito curto, né? Somado a sessões de fisioterapia diárias, na qual eu mal conseguia movimentar o membro e não surtia praticamente nenhum efeito, chegou a ficar no ponto de, olha, tem o último recurso que é a cirurgia, sem nenhuma garantia de que vai haver melhora. Pode, inclusive, haver piora. Meu Deus do céu. Então, eu optei por não fazer cirurgia, continuei o tratamento médico e fisioterápico, né? E vivi de setembro de 2019 até o decorrer, o início do ano de 2020 dessa forma. Tomando os remédios fortíssimos, mudando esquemas de remédio, horários, fórmulas com o ortopedista para ver se algo surtia efeito, e nada surtia efeito. Chegou a um ponto de eu ter que usar colar cervical, imobilizar o pescoço, e uma tipóia nesse meu braço direito, o membro superior direito. E era terrível aquilo. Eu não podia ajudar em casa, eu não podia trabalhar. Até para dormir devia ser uma coisa horrível. Altamente desconfortável, né? Sim, para você ter ideia, a Ana estava grávida de 7 meses. Eu não conseguia pegar a minha filha no colo, recém-nascida, quando ela nasceu. Interessante que atrelado a isso, o médico deu aqueles 14 dias de atestado, né? Então, relatei isso à empresa. 15º dia a gente sabe que entra pelo INSS. Benefício, né? E quando fomos dar entrada pelo INSS, a empresa me demitiu. E ali foi uma outra questão que, né, já entra no campo judicial, mas ali, além de tudo, além da dificuldade, eu perdi o plano de saúde. Ana fazia um pré-natal com 7 meses, perdeu o plano de saúde também. Então, nós ficamos sem emprego, sem salário, sem nenhum tipo de assistência médica, com a Ana grávida e eu doente. Então, foi uma coisa ali que a perspectiva de melhoria caos, né? de ida para aquela cidade se transformou num grande caos, num grande... Gente, o que está acontecendo? Por que tantas coisas assim, né, ao mesmo tempo? E foi um período bem difícil. Imagino. Né, nós continuamos ali vivendo o dia a dia, né? E sem muita perspectiva de melhora. A gente já entra ali no comecinho de 2020, é um período de pandemia, né? Sim. Onde várias igrejas fecharam, não tinha uma programação. A igreja que a gente acompanhava lá também encerrou atividades, né? Então, não tinha nenhum online, né? Então, nós ficamos, inclusive, desassistidos. A nossa igreja era mesmo em casa, nós mesmos ali, né, orando e tendo aquele cotidiano com Deus. Lá a pandemia demorou um pouquinho mais para chegar do que aqui. Cerca de 2 meses depois chegou lá, interior, né, mais difícil o acesso. Mas chegou e foi aí que, um dia, nós recebemos um convite. Minha irmã tinha uma amiga de faculdade, na qual essa irmã era pastor. Esse irmão dessa amiga da minha irmã era pastor aqui na Academia da Fé. E ali nós recebemos um convite, um link de uma live de oração, que a igreja tinha acabado de começar, aquela live de oração,
porque por conta da pandemia, né, e tal. A pandemia foi em março, nós começamos em abril, não foi? Sinceramente, Sabe? não lembro. Eu acho que foi em abril. Estourou aqui a pandemia Abril no de Rio em 2020, março, né? Abril de 2020 nós começamos. Isso, e ali logo nos primeiros dias nós recebemos aquele link de oração. Ela falou, olha, eu sei que as igrejas estão fechadas, né? Sei do problema do seu irmão, repasse esse link para ele, porque eu creio que vai abençoar a vida dele. Né? E ali nós começamos. Foi ali que nós tivemos o primeiro contato com o pastor Teixeira, a pastora Deise, pastor Hélio. Né? Foi no online. Né? E a 330 quilômetros de distância daqui, 6 horas de viagem. Foi assim que nós conhecemos o ministério. Né? Interessante que nós recebíamos aquele link e aquilo fazia muito bem ali no nosso ambiente familiar. Né? Sentíamos muita paz. E víamos que o que era pregado, que o que era dito, as orações eram pautadas na palavra. Isso. Né? Então, era declarado a palavra ali, in natura, né? Vamos dizer assim. Legal. A realidade. E nós recebemos aquele link de oração, começamos a orar, e em maio, precisamente em maio de 2020, depois de alguns dias acompanhando as lives de oração, eu me recordo muito bem que, nesse dia específico, o pastor Carlinhos orou sobre Isaías 53, falando sobre a cura, né, e tal. Os pastores oraram bastante naquela live de oração sobre cura. Nós assistimos, na época, a live de oração aqui, ela era de 10 às 11 da manhã. Isso. Né, e eu e Ana orávamos sempre juntos ali, tal. E um belo dia, em maio de 2020, ao término da live de oração, às 11 horas, eu sentei na minha cama no quarto, olhei para a Ana, mesmo com todo aquele... A gente está falando aí do recorte de agosto, setembro até maio, agosto, setembro de 2019 até maio de 2020, em torno de 7, 8 meses. Nossa. Sentindo as dores. Então, em maio, ao término de uma live de oração, eu olhei para minha esposa, que estava ao meu lado da cama, falei assim, Ana, depois de muito tempo eu não estou sentindo dor alguma. E ali, depois desse tempo todo com tipóia, com colar cervical, foi a primeira vez que eu consegui tirar aquele equipamento todo sem sentir dor. Glória a Deus. E eu relatei para a Ana, falei, Ana, eu fiquei curado no nome de Jesus. Aleluia. Tomou posse. Tomei posse. E interessante, nós temos o diagnóstico lá, nós temos os exames médicos, né, de tudo isso que eu estou falando para vocês, nós temos a comprovação da tal doença. Né, mas nós confiamos, nós declaramos a palavra ali, através da live de oração, dia a dia, nós entrávamos em concordância com vocês aqui, mesmo tão distante, o poder de Deus nos alcançou naquela cidade, naquele lugar. Glória a Deus. Então, vocês foram altamente usados para abençoar a minha vida e a vida da minha família também. Glória a Deus. E aí você voltou, você continuou lá, né? Isso. Aí nessa cidade aí. Isso, aí tudo começou a ficar maravilhoso, né? Você não tinha dor, já era a pior parte de tudo, a falta de assistência. A pior parte era a questão da dor. Mesmo sem emprego, sem renda, a dor é que era insuportável. Sim. As outras coisas você dá um jeitinho, né? Resolve aqui, resolve ali, mas a dor era insuportável. E a dor não dependia muito da gente, não tinha o que fazer. Sim. Você podia continuar com os medicamentos, mas não tinha o que fazer. Então, ali o sobrenatural de Deus nos alcançou realmente. Glória a Deus. E houve a cura. Daquele dia em diante, eu nunca mais senti dor, né? Parou os remédios, parou com tudo. Parei tudo. Eu guardei só as caixas lá de testemunho, né? Falei, eu já tomei isso, mas em nome de Jesus fiquei curado. Né? E continuamos na cidade, né? Continuamos vivendo a nossa vida, e Deus deu uma direção. Nós devíamos fazer para conseguir uma renda. Porque é uma cidade pequena, uma cidade que você tem dificuldade também, questão de emprego, né? Então, você não tem tantas vagas, o mercado é restrito. E Deus nos deu uma direção para começarmos a trabalhar com refeições, delivery. O interessante, pastora, é que eu nunca tinha trabalhado com isso. Mas Deus deu a direção do que fazer, para onde ir, para que público vender. E nós prosperamos naquele lugar. Supriu tudo, né? Supriu. Para você ter ideia, o que nós conseguimos arrecadar
num recorte de um mês, com delivery, era muito maior do que o salário que eu tinha naquela antiga empresa. Que era uma grande empresa, né? Que era a maior empresa da cidade, né? Então, a gente continuou trabalhando ali com o delivery, até que em agosto do mesmo ano de 2020, durante também uma live de oração, muito abençoada, eu tive uma experiência com Deus. Eu ouvi audivelmente e vi o Espírito Santo me dar uma direção. Olha, é hora de retornar para o Rio de Janeiro, porque eu tenho lá algo preparado para você. Temos um ministério preparado para você no Rio de Janeiro. Eu ouvi aquilo, foi bem audível, assim, acho que foi das vezes que o Espírito Santo falou comigo, que eu ouvi assim, bom e alto e claro som. Como se fosse uma ordem, realmente. Sem ruído nenhum, né? Sem ruído nenhum, sem nenhuma interferência, linha direta. Dúvida alguma, né? Não houve. Mas tem aquela humanidade falando assim, mas, Senhor, voltar para o Rio, sair desse lugar que sair dessa maravilha, dessa calmaria, dessa paz, e voltar para aquela cidade, toda a questão de violência, trânsito caótica. Falou que lá morava em casa, né? Lá, sim, tínhamos horta, árvores frutíferas, então era uma maravilha, né? E ainda ficou aquela resistência, né? Eu falei assim, será que foi o Espírito Santo mesmo? Hoje nós sabemos que era o Espírito Santo falando conosco, né? Porque ele tinha um plano. E nós recebemos esse chamado em agosto. E o interessante, pastor, o pessoal que está em casa, que algumas semanas depois eu fui comentar com a minha irmã sobre esse chamado. E nessa época minha irmã também já estava lá na cidade. Ela foi para lá também. Ela foi para lá também. E ela falou comigo, olha, Reginaldo, né, o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. É tempo de voltar. Hora de voltar. É tempo de voltar. Tinha um problema. Eu ainda tinha a universidade. Precisava concluir. Mas aí o que aconteceu? Entrou a pandemia, o ensino ficou remoto no Brasil inteiro. Sim. Lá na universidade também. Então, eu pude retornar para o Rio de Janeiro e cumprir a parte que faltava ali, né, das algumas disciplinas, de maneira remota, de maneira online. Não que a pandemia tenha sido algo bom. Sim, sabemos que foi um caos. Mas, nesse contexto, me abençoou ao ponto de eu conseguir sair daquela cidade. Cooperou, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Esse é um versículo, pastor, que ele tem feito parte do nosso dia a dia. Porque em tudo nós vemos a boa mão de Deus nos conduzindo, nos orientando, nos livrando, às vezes, de situações. Então, Romanos 8:28 é um versículo que fala alto na nossa vida, né? E retornamos para o Rio de Janeiro, e ali era dezembro de 2020, quando retornamos, né? Deus levantou o sustento de forma maravilhosa, nós retornamos para cá. E aí foi a oportunidade, né, de conhecer de fato aquele ministério do qual eu fui alcançado, né? Então, no comecinho de 2021, né, depois que já foi reabrindo e tal, mais meados, né, começou a ter ali aquela coisa, ainda com uso de máscara, né, restrição de locais, né, distanciamento, exatamente. Mas o Espírito Santo não nos distanciou de nós em todo esse tempo. Ele foi presente em todo o tempo. Sempre presente. Graças a Deus. E desde então, né, nós estamos aqui, mais de 3 anos, né? Sim. Interessante que a partir desse ano que nós retornamos, pudemos fazer a Escola Atos, né? Que nos abençoou assim maravilhosamente. Presencialmente? Presencialmente. Você e a Ana? Sim. Minha irmã também. A Dani também. Também. Então, e assim, é aquilo, né? Não é uma escola teológica simplesmente. Lógico, ela é pautada na palavra, mas as aulas são práticas. Você consegue colocar aquela realidade prática na sua vida. Não é só um estudo escatológico, uma hermenêutica. Sim. É algo prático, é algo vivo, é algo que fala com você no seu íntimo. Seu dia a dia, né? Seu dia a dia. Você assiste uma aula, vai assistir a mesma aula no ano que vem, já é uma aula diferente. O Espírito Santo já dá uma outra direção
do que é preciso ser dito ali naquele momento. Então, foi tremenda essa caminhada, né? E aí chegamos aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje toda a nossa família congrega aqui. Hoje já são 4 filhos, né? Sim. O tempo passou. Deus abençoou, né? E aí chegou mais um menininho. Isso, chegou. Aí ficaram 2 meninas e 2 meninos. 2 meninas que família e 2 linda, meninos. gente. Que família linda. Algumas pessoas se espantam um pouquinho com a família muito grande, fica né? meio assustado, né? Mas com Jesus, assim, os filhos que cresceram, nasceram dentro de um propósito também.